Olá, sejam todos bem-vindos à versão online do Get Nutrição em Dia, uma adaptação ao nosso evento presencial devido à pandemia que estamos vivendo. A convidada de hoje é a nutricionista Mônica Dalmácio, especialista em nutrição clínica, qualidade de alimentos, nutrição estética e esportiva. Mestre em Ciências Médicas pela UFF, Faculdade de Medicina, e doutora em Fisiopatologia Clínica pela UERJ. O tema de hoje é xenobióticos e seus efeitos na inflamação e doenças crônicas. Ao preencher o formulário que será disponibilizado, todos receberão declaração conferindo 2 horas de duração. Boa palestra a todos! Olá, meu nome é Mônica Dalmácio, eu sou nutricionista e a gente vai ter uma conversa hoje sobre um assunto bem polêmico, né? A importância dos xenobióticos, né? Qual a influência desses produtos químicos na nossa vida, né? Então eu vou dividir a tela com vocês aqui para a gente conseguir começar a nossa conversa. Como eu disse, eu sou nutricionista, fiz algumas especializações ao longo da minha vida, mestrado e doutorado na área de nutrição clínica. Então, o que são xenobióticos, né? Xenobióticos são substâncias artificiais que se dissolvem em gordura. Se dissolvem em gordura dentro do nosso corpo e nos alimentos mais gordurosos que a gente se alimenta. Essas substâncias, elas têm um efeito no nosso corpo como se fossem hormônios, né? Tem um efeito no nosso sistema endócrino e costumam liberar uma quantidade muito grande de radicais livres. Aonde eu vou encontrar esses produtos? Principalmente em agrotóxicos, materiais plásticos, metais pesados, então tudo que a gente utiliza, desde a pasta de dente, esmalte para unha, né, conservantes de alimentos, a maioria dos produtos que a gente usa no nosso dia a dia e nem percebe são cheios de compostos xenobióticos. O que significa a palavra xenobiótico? Xeno é estranho, então é estranho ao nosso biótico, ao nosso ambiente. Então são substâncias que não foram feitas pela natureza, são substâncias produzidas pelo ser humano. Normalmente, esses produtos químicos, né, eles têm um efeito no nosso corpo similar a algum tipo de hormônio, normalmente ao estrogênio. O estrogênio é um hormônio feminino, que dá características femininas, crescimento de mamas, aumento do quadril, volume de coxas, né? E tem uma correlação direta porque desregulam o nosso sistema endócrino, mexem com os nossos hormônios, aumentando a chance de a gente desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, câncer, diabetes e hipertensão. Então, da onde vêm essas substâncias, né? Elas estão em praticamente tudo que a gente utiliza. Então, as embalagens dos alimentos, as embalagens dos produtos de limpeza, quem fuma, quem bebe, né? Nos medicamentos que a gente utiliza também, nos corantes de alimentos, nos conservantes de alimentos. Então, a gente está exposto a uma quantidade muito grande dessas substâncias que vão desde os produtos que a gente usa no dia a dia na nossa casa, até a bateria do nosso carro, até o material plástico que a gente utiliza para embalar o lixo. Eles estão presentes em absolutamente tudo na nossa vida. O Brasil é o primeiro lugar do mundo, né, em agrotóxicos. Essa informação é uma informação de 2012, quando eu comecei a fazer palestras sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto que me interessa já há bastante tempo. Então, hoje, né, com o último resultado que nós temos de 2019, o Brasil continua em primeiro lugar, né? Então, nós estamos na frente dos Estados Unidos com mais de 20% de utilização desses produtos. Aonde a gente tem essas substâncias presentes em grande quantidade também, né? As aflatoxinas, eu vou encontrar no amendoim, em vários fungos, né, presentes em alimentos, no mercúrio que a gente encontra nos peixes por conta dos grandes navios pesqueiros que são pintados com tintas que contêm altas doses de mercúrio, nos agrotóxicos que a gente usa tudo no Brasil hoje em dia, né? A dose de agrotóxico nos nossos alimentos é muito grande. Em alguns produtos, como por exemplo batata frita, né, a acrilamida, né, e todos os produtos artificiais, adoçantes, embalagens de latas, de refrigerantes, de tudo que a gente utiliza, embutidos, né? Então é uma quantidade muito grande de produtos que a gente encontra com esse perfil especificamente. Então, o que é a definição, né, de um agrotóxico? O que é de fato um agrotóxico? Então, vou marcar um timer aqui porque eu falo demais, sabe? Então eu vou botar um cronômetro para poder ter uma noção de quanto tempo eu estou falando com vocês, porque você sabe que o professor tem a mania de falar demais, né? Então, agrotóxicos são um grupo de vários compostos diferentes, né? Organoclorados
principalmente são os que a gente tem na maior quantidade. Qual é o objetivo desse produto na natureza, né? Ele vai desenvolver um efeito tóxico no sistema nervoso de animais que vão destruir as plantações. Então, o objetivo principal do agrotóxico é diminuir a biodiversidade, né? Os parasitas que poderiam atacar as plantações. Então, a gente tem vários produtos, né, que vão desde inseticidas normais até pesticidas como para matar baratas, matar insetos, matar mosca, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de produto. A legislação brasileira é uma legislação de 1989 e ela cria uma faixa, né, de classes, né, dentro desses produtos, que vão uma faixa vermelha, amarela, né, até os que são pouco tóxicos, considerados os verdes. São permitidos 300 princípios ativos nessas formulações no Brasil. Isso foi atualizado em 2001, mas é uma legislação de 1999. Qual foi o primeiro produto que surgiu no mundo para controle de pragas? Foi o DDT. Então, assim, a gente tem uma história no mundo de uso de qualquer substância para tentar controlar pragas, né, enxofre e outras coisas, há muito tempo. Desde antes de Jesus Cristo, a gente já sabia que a agricultura sempre sofreu com as pragas, né? Então, o DDT foi o primeiro produto dessa linha que a gente conhece de agrotóxicos modernos, né? Ele foi descoberto em 1939 e começou a ser utilizado em grande quantidade a partir de 1941. Então, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, a Suíça, que permaneceu neutra, né, durante o processo, continuou com a sua produção agrícola e utilizando o DDT. O DDT foi o produto mais vendido e utilizado em praticamente 80% da produção mundial. Ele era utilizado. Qual foi o problema do DDT? Ele começou a atrapalhar a reprodutividade de vários outros animais, né? Não necessariamente dos produtos alimentares, mas aves, peixes, o meio ambiente começou a sofrer uma quantidade muito grande de mutações. Então, a partir de 1962, o DDT passa a ser chamado de elixir da morte, né? E em 1972, ou seja, 10 anos depois, os Estados Unidos, a Agência de Proteção, proibiu o uso do DDT. O Brasil começou a utilizar o produto em 1943, um pouquinho depois, né? Os Estados Unidos proibiram em 1972 e o Brasil proibiu em 1985, né, o uso desse tipo de produto. Por que eles passaram a proibir o uso desse tipo de produto? Principalmente por causa dos efeitos estrogênicos. Então, eles já sabiam que o produto, além de mudar o ecossistema, né, ele tinha um efeito com características de um hormônio feminino muito grande. Então, primeira coisa que acontece, por exemplo, diminui a quantidade de sêmen, né, e aumenta a chance de câncer de testículo, altera o ciclo menstrual e promove aborto, diminuição do peso dos bebês ao nascer e alteração no amadurecimento sexual dessas crianças. Então, sim, ele tem um efeito sistêmico muito grande. O Brasil nunca teve muita preocupação com o meio ambiente até 1992, quando nós tivemos a Eco 92, que construíram até a linha vermelha aqui no Rio de Janeiro. Todos os governantes mais importantes do mundo vieram aqui, né? Então, assim, foi a primeira vez que o Brasil ele apareceu para o mundo, né, com uma preocupação com relação ao meio ambiente. De lá para cá, a gente vem passando por várias fases, né? E inclusive com a legislação de transgênicos. Então, como é que funciona o efeito desses produtos nos alimentos? A grande maioria dos produtos que a gente tem como agrotóxicos hoje são considerados sistêmicos. O que significa um agrotóxico sistêmico? Ele não está só na casca, ele não está só na superfície externa dos alimentos. Ele é um produto que está dentro também do alimento. Então, ele tem um contato com a polpa da fruta, com a parte interna da berinjela, da cenoura. Não é só a casca onde você tem a maior concentração. Então, existe um cálculo de miligrama por quilo de produto, né? Então, assim, miligrama por quilo de inhame, quilo de tomate, para cada tipo, né, de agrotóxico permitido na legislação brasileira. Então, em 2012, né, que foi a publicação que a gente tem anterior a 2019, o cálculo de ingestão era de 0,003 miligramas por quilo de peso do produto mais utilizado no Brasil, que era o diotilcarbamato, né? Então, assim, que era um produto que não tinha ação sistêmica, ele era um produto de superfície, né?
Então, quem é responsável por esse controle? O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos de Alimentos. Então, chama-se PARA, né? Então, quem toma conta desse programa e bota em prática a legislação? A Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, há um plano de mudança, né, da vigilância sanitária com o cálculo de limite máximo de agrotóxicos que estão sendo utilizados no Brasil atualmente. Então, a partir de 2019, a gente tem várias RDCs novas, 294 de 2019, 295, né? E elas têm novos critérios de classificação para esses produtos. O que eu acho importante a gente saber também, quem são as empresas que vendem esses produtos. Então, a gente tem a Bayer, a gente tem a BASF, a gente tem a Monsanto, né? Inclusive a Bayer, que é uma empresa alemã, comprou a Monsanto. Por que é importante? Porque são as detentoras das sementes transgênicas. O que é uma semente transgênica? É uma semente que dentro dela, no DNA, foi retirada uma parte. Ou seja, eu planto um milho, planto uma soja, vou lá, escolho a minha soja mais bonita e vou botar uma semente para plantar novamente. Ela não nasce. É uma planta que não gera descendente. Toda vez que eu for plantar, eu tenho que comprar a semente. Até então, a semente era da Monsanto, atualmente a semente é da Bayer, né? Então, isso é o controle monetário da comida no mundo. Então, é só para a gente começar a pensar sobre a importância desse tipo de produto para a comunidade mundial, né? Então, no Brasil, qual foi o produto mais utilizado com controle de agrotóxicos? A soja, né? Ah, mas eu não como soja. Come. Você come soja porque você come um biscoito industrializado que foi enriquecido com proteína de soja. Você come soja porque você come salsicha, embutidos, todos esses produtos são acrescidos de soja. Você come soja porque a soja faz a ração do porco, da galinha, de todos os produtos que a gente consome, né? Então, assim, a soja é o produto que tem a maior carga, já é um produto transgênico, ou seja, não gera descendentes, né? E tem uma carga de agrotóxicos que representa 50% de todo o produto que utiliza agrotóxico no Brasil. Seguido da cana-de-açúcar com 11%, milho com 10%, algodão, né? Arroz, feijão, todos os produtos de grande consumo da população brasileira usam agrotóxicos. Então, de 2007 a 2008, eles utilizaram uma média de pesquisa para esses dados coletados, né? Onde eles pegavam 80% dos alimentos mais consumidos. Em 2017 e 2018, para a publicação de 2019, que é a última que nós temos agora, eles pegaram só 30% dos alimentos mais consumidos. Então, por exemplo, em 2007, arroz, trigo, milho, aveia. Em 2017, só arroz. Né? As frutas em 2007, maçã, uva, goiaba, pera, morango. Agora, só uva e goiaba. Então, assim, eles diminuíram bastante o número de produtos que foram pesquisados. O que eles encontraram de resultados que foram publicados no site do PARA, né, em 2019? 122 agrotóxicos detectados dos 270 pesquisados. Então, eles encontraram vários produtos. O que eles encontraram em primeira possibilidade? O imidacloprida, né? Então, é o que foi encontrado no maior número de produtos. Então, os 3 agrotóxicos que tinham a maior exposição, né, foram os terbufós, com 28,77% da recomendação de ingestão máxima, né, seguido do fibroponil e o prototioconazol. Esses produtos, né, eles estão presentes em doses, né, que foram mensuradas naqueles alimentos, como eu falei. Então, escolheram os alimentos que o brasileiro consome mais e avaliaram. E eles encontraram 3.544 amostras, né? Dessas, 77% estavam com a dosagem dentro do miligrama por quilo de peso permitido pela legislação. E eles encontraram um percentual de 23%, que é considerado fora da dosagem permitida, né? Para alimentos de consumo humano. Então, num total de 941 amostras, 20,4%, ou seja, 4.616 amostras analisadas de alimentos, né, não tinham agrotóxicos permitidos para aquele tipo de cultura também. Então, a dose estava acima do normal e nós também encontramos mais 20% que apresentavam agrotóxicos que não devem ser utilizados, por exemplo, para batatas, são para cenouras. E aí o agricultor está usando o agrotóxico errado no produto errado, não há dosagem específica para a detecção da dose máxima naquele alimento. Então,
Eles estudaram a região centro-oeste, né, Goiás, Mato Grosso, estudaram a região nordeste, estudaram a região norte, mas a maioria das amostras foram coletadas em São Paulo. O que a gente encontra de resultado, né? A ingestão diária aceitável é de 0,05 miligramas por quilo de peso em 2019, né? Ou seja, a carga de tolerância para a dose aumentou, era 0,03, agora é 0,05. E o produto que atualmente é o mais utilizado, né, é um imidacloprido, que é um agrotóxico sistêmico. O que significa isso mesmo, Mônica? Que esse agrotóxico está sendo utilizado e ele não está só na casca, ele fica em toda a superfície desse alimento e toda a parte interna desse alimento também. Nós temos agrotóxico. Tá, e qual é o problema disso? O problema disso é o que a gente chama de teia ou cadeia alimentar, né? Ou seja, se vocês devem lembrar disso do Enem, essa questão sempre cai, né? Então, se você come, tem uma cobra, um passarinho e uma águia, né? Então, se a cobra come o passarinho, que está contaminado com alguma coisa, a contaminação na cobra é maior do que no passarinho. E aí, se a águia come a cobra que comeu o passarinho, a contaminação na águia é muito maior do que era no passarinho. Ou seja, quanto maior o animal, maior a concentração, né? Que geralmente quando a gente pensa em alguma coisa de contaminação, o passarinho é pequenininho, a águia é grandona, então a distribuição vai ficar menor. Não, ao contrário, né? Então, quanto maior o animal, maior a carga tóxica. E nós, né, na ponta dos alimentos, nós somos os maiores, né? Então, a nossa carga de agrotóxicos acaba sendo muito maior. Então, qual é o meu pensamento, né? Qual é a pergunta que a gente faz? Tá, Mônica, eu não vou deixar de comer. Os alimentos todos têm agrotóxicos. Hoje em dia, até arroz e feijão são transgênicos. Como é que a gente vai fazer, né? Então, a recomendação é que você lave bem os alimentos. Como? Água e sabão. Só lavar com água e sabão. Por exemplo, chegou em casa, vai comer uma maçã, lava com água e sabão para guardar na geladeira. Tomate, lava com água e sabão antes de consumir. Todos os vegetais lavados com água e sabão. Quanto isso diminui a quantidade de agrotóxicos? De 75% a 80%, só o fato de lavar. Aí eles fizeram alguns testes, né? Vou usar iodo, vou usar bicarbonato, vou usar vinagre para saber, ou vou ferver, né, para reduzir esse agrotóxico. O que eles encontraram? Eles lavaram as maçãs e deixaram de molho em bicarbonato a 1%, ou seja, você bota 1 litro d'água e 1 grama de bicarbonato e deixou de molho lá por 15 minutos. Depois eles compararam o bicarbonato com o vinagre e com a retirada da casca em outros locais. A conclusão que eles chegaram é que só deixar de molho em água já há uma redução dos agrotóxicos mais utilizados, como por exemplo no tomate, né, de 44%, só de deixar passar água, né, e deixar um pouco de molho. Não esfregou, não fez nada, só deixou na água. E o que eles observaram que foi mais eficiente foi colocar vinagre. Então você lava o produto com água e sabão, né, como se fosse um copo. Lava o vegetal, lava a fruta como se fosse um copo, os que são possíveis. Com alface não é possível de fazer isso, né? E aí você lava bem, deixa de molho na água e uma água com 5% de vinagre. Então você vai colocar para cada 1 litro de água 5 ml, né, uma colher de sobremesa de vinagre e deixa ali de molho por mais ou menos 15 minutos. Depois você lava essa água e você vai ter conseguido remover próximo de 40% de agrotóxicos. Só que o mais importante é que esse agrotóxico que a gente está usando hoje em dia é um agrotóxico sistêmico, né? Ou seja, ele não está só na casca, né? Senão a gente descascava, comia tudo sem casca e estava tudo certo. Então, mesmo nesses agrotóxicos, né, que são sistêmicos, os alimentos conseguem ter uma redução bastante significativa. Então, esse trabalho mostra que se você tirar a casca, você consegue reduzir até 80% dos resíduos de alguns produtos encontrados, né, no tomate ou na maçã. Então, a ideia desse produto é avaliar o efeito de vários tipos de agrotóxicos sistêmicos, né, dentro do alimento. E eles conseguiram observar que há uma diminuição bastante significativa, principalmente quando você lava em água corrente, esfrega e deixa de molho em água com vinagre. Então, o que a Anvisa fala, né? Que se deve higienizar os alimentos da mesma forma que se higieniza com hipoclorito de sódio para diminuir os riscos microbiológicos. O que ele está falando? Bactérias. Né? Porque verme não tem o menor efeito. Vermes que eu digo parasitas como eumintos, por exemplo. Né? Então, assim, eu não vou ter características de diminuir isso. São muito grandes para ter um efeito. Mas bactérias sofrem alteração
por mudança de pH. E o hipoclorito de sódio é uma substância básica que tem uma característica de mudar o pH. Então, a Anvisa recomenda que você lave bastante em água corrente, utilize uma bucha ou uma escovinha, e com isso você consegue diminuir bastante a superfície, né, os agrotóxicos de superfície. E a gente viu que deixar de molho em água também diminui. Então, lavar em água corrente já reduz 80% do resíduo de captana, que é um agrotóxico não sistêmico. 62% da boscalida, que é sistêmico, ou seja, está na casca e está na parte interna do alimento. 45% no alface, né? Que é um agrotóxico não sistêmico, o alface é só uma folha, né? E 48% nas maçãs, né? E aí 35% no tomate do agrotóxico carbendazim, que é um agrotóxico sistêmico, entre outros. Então, o efeito é de redução com a lavagem em água corrente, deixar de molho em água com vinagre. Ok, a gente consegue diminuir 40%, uma dose bem alta. E quais são os efeitos desses produtos? A gente sabe que o ser humano não tem contato único exclusivamente com agrotóxicos, a gente tem contato com outros pesticidas, com outros produtos, e que eles podem trazer alterações, causando doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, câncer, diabetes, Parkinson, Alzheimer, doenças autoimunes, como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença pulmonar obstrutiva crônica e várias outras doenças associadas. Por quê? Eles são disruptores endócrinos. O que significa isso? Eles alteram o metabolismo endócrino, eles mexem nos receptores de hormônios. Então, o sistema endócrino é responsável pela regulação de hormônios e eles são produzidos testículo, ovário, pâncreas, glândulas suprarrenais, tireoide, né? Então, assim, a gente tem a produção de vários hormônios em vários locais do nosso corpo. E o hipotálamo é o órgão responsável pelo controle de todo esse sistema, né? Ele está aqui dentro, nosso cérebro lá dentro, ele é do tamanho mais ou menos de um feijão branco. E essas substâncias que são xenobióticos, né, a gente chama de disruptores endócrinos. O que eles fazem, na verdade? Eles vão lá, se ligam nos receptores, onde a gente tem receptor de estrogênio, e promovem mudanças, né? Eles têm uma ação que é parecida. Aonde eu vou encontrar isso? Inseticidas, herbicidas, medicamentos para controle de verminoses, né? A gente vai encontrar isso no cigarro, a gente vai encontrar isso na tinta epóxi para usar para casa, nas baterias, a gente vai encontrar isso nas ligas que se faz de solda para materiais, em fungicidas aplicados em frutas, na gasolina. A gente vai encontrar isso nas embalagens plásticas, a gente vai encontrar isso em todos os produtos gordurosos, que são conservantes, desinfetantes, né, que trabalham com a indústria, né, principalmente a indústria como um todo, né, não só a indústria farmacêutica, tem vários desincrustantes, né, porque ao longo do tempo de vida útil das máquinas vão acumulando graxas, óleos, né, areia, vários produtos. Então, a indústria utiliza muitos produtos para a retirada disso. E a gente sofreu uma mudança muito grande nos últimos 50 anos por conta da escala industrial ter aumentado muito e o consumo de produtos industrializados ter aumentado muito. E a maior parte desses produtos é liberado diretamente no meio aquático, né? Ou seja, é jogado no rio, é jogado numa lagoa e isso vai acumulando, o que a gente chama de lamas industriais. E esses produtos são extremamente estrogênicos. O que eles fazem? Eles mudam o sistema sexual de peixes, de moluscos, né, de outros animais. Então, essas substâncias elas podem ser sintéticas, como a gente comentou todas aqui agora, conservantes, esmaltes, produtos da indústria, né, como um todo, agrotóxicos, como a gente viu, e também o uso de substâncias que o ser humano produz naturalmente. Então, quando a gente tem uma água que não é tratada, um esgoto que não é tratado, a gente está urinando e defecando na natureza. E nós também somos produtores de estrogênio, os homens são produtores em grande quantidade de testosterona, também de estrogênio, as mulheres também, mas em proporções diferentes. Então, essas substâncias, elas vão ter efeitos no nosso corpo. Tanto porque a gente está jogando na natureza, quanto o ser humano está fazendo e está vindo para nós através da alimentação e da natureza. Então, esse trabalho publicado em 2007 mostra que várias substâncias têm capacidade de promover alterações, substâncias farmacêuticas, bisfenol, conservantes e tudo mais. Então, existem uma série de classes de produtos, né, que são produtos que trazem alterações e que se acumulam, na verdade, no meio ambiente.
Então, eles têm essa ação estrogênica e eles mudam, né, a resposta na natureza. Então, a indústria química, detergentes, aditivos, produtos para a produção de PVC, eles são produtos capazes de permanecer na natureza um período maior. Como eu comentei, substâncias que são utilizadas como surfactantes. O que é isso? São substâncias que são utilizadas como detergentes industriais para desencrustar máquinas industriais, tintas e produtos de uso pessoal. Maquiagem, creme para pele, química cabelo, a embalagem de tudo que a gente utiliza, né? Então, a gente encontra desde um papel para imprimir alguma coisa até painel de carro, a gente vai encontrar essas substâncias, né? Substâncias que você usa para tratamento dentário, pasta de dente. Assim, todos esses produtos têm uma característica estrogênica. E o principal produto disso é o efeito da teia trófica, né? Então, assim, você tem uma molécula que vai atuar no ecossistema, né? E que ele cresce conforme o animal é maior, né? Então, é um produto que tem uma ação muito significativa. Então, o que tem acontecido, por exemplo, com o ecossistema de peixes, né, que vive na água, que tem a principal correlação, um acúmulo no ecossistema? 90% dessas substâncias são absorvidas pelos peixes, principalmente pela via digestiva. Então, o peixe come um alimento que está contaminado com esses produtos. Por quê? Eles se acumulam em alimentos e produtos celulares lipídicos, né? Eles têm atração e capacidade química de se permanecer nesses produtos mais gordurosos, mais lipídicos. E o que eles promovem nos peixes, nas galinhas, nas vacas, no ser humano, né, em tudo? Aumenta a quantidade de mutações, né, e no ser humano especificamente, câncer de mama, câncer de útero, de próstata, alteração do desenvolvimento sexual, redução da fertilidade masculina, aumento da incidência de ovário policístico, distúrbios na fertilização, dificuldade de engravidar, né? Então, assim, são produtos que mudam o sistema sexual. Então, isso traz um efeito muito grande e está trazendo uma morte muito grande de peixes. Vários peixes não estão mais conseguindo se multiplicar. Então, isso aqui é um caso de vários moluscos, né, que vivem no litoral e que eles estão contaminados com estanho. O estanho está na tinta dos cascos, né, assim como o mercúrio, dos barcos. E esses moluscos estão nascendo com dois sexos. E aí eles não conseguem se multiplicar e estão acabando vários moluscos, né? Então, assim, o sistema reprodutivo, ele sofre uma série de alterações. O feminino e também o masculino. Inclusive, aumenta a quantidade de câncer de próstata e alterações da tireoide. Então, esses hormônios estrogênicos, androgênicos ou tireoidianos, eles vão sofrer disfunções. E isso tem uma alteração direta com a quantidade de produtos industrializados que o ser humano está utilizando no seu dia a dia e descartando na natureza, tanto na forma de água, quanto na forma de esgoto não tratado, como na forma de lixo, né? Então, as estações de tratamento, por exemplo, né, na Europa, Alemanha, Holanda, ou mesmo nos Estados Unidos, eles acompanham o percentual de estrogênio na água, né, e em poluentes. Então, existe um limite que é permitido pela legislação local deles. Apesar dessa concentração ser muito baixa, ela provoca feminilização em alguns machos de algumas espécies de moluscos, de peixes e de aves. E essa característica, ela vem por conta do descarte do esgoto doméstico. Então, assim, existe um tratamento que é feito principalmente no tratamento de água da França, principalmente de Paris, é uma água de esgoto reaproveitada. Então, eles fazem um tratamento que eles sabem exatamente qual é o tratamento que é utilizado para bactérias, para fungos, para vírus e para tratamento de hormônios. Então, existe um tratamento que é um tratamento, é uma fotocatálise, né? É um tratamento com luz que consegue alterar e destruir essas substâncias, né? Então, é um tratamento que é feito na água, realmente, para isso. Então, o que a gente pode fazer, né? Lavar os alimentos para diminuir a quantidade de agrotóxico, ter mais cuidado na hora de liberar esse lixo, né? Ter muito cuidado na hora de ter contato com ambientes aquáticos, principalmente. E o que a gente vai botar dentro de casa para os nossos filhos, né? Para os nossos animais, para a nossa vida, né? Então, a maior parte desses produtos, eles se acumulam mais em tecidos gordurosos, né? Então, assim, carnes, peixes, ovos, derivados de leite, produtos que têm uma concentração maior de gordura, né, aumentam, assim como
Plantas que também têm uma concentração maior de gordura aumentam muito o acúmulo dessas substâncias. Então, a contaminação, ela vem pelo alimento que está se contaminando pela natureza e ainda tem o dedinho do ser humano botando mais hormônio nos animais. Então, por exemplo, né, o pessoal fala muito, a galinha tem hormônio. A galinha não tem hormônio porque é um bicho pequeno. O que eles usam é muito antibiótico, né, e o antibiótico vai mudar a microbiota da galinha. O problema são o gado, né? Então, assim, vaca, boi, né, que são animais de 1 tonelada, eles realmente usam uma quantidade muito maior de hormônios para poder aumentar a produção de tudo, né? De carne, leite, de tudo. E, obviamente, essa prática ela é proibida na maior parte dos países, mas o fato de ser proibido não necessariamente significa que não seja feito. Então, os pesticidas, de um modo geral, eles trazem anomalias, principalmente feminilização, né? Problemas na tireoide justamente por exposição a substâncias que têm um efeito específico hormonal da tireoide. Então, a gente tem o DDT, que está proibido, né, os produtos conservantes de plástico, alguns herbicidas, né, a gente encontra em grande quantidade efeitos colaterais na tireoide. Outra característica que esses produtos fazem, porque eles se acumulam em substâncias gordurosas, e a gente tem na bainha de mielina, né, envolvendo nossos neurônios, uma quantidade grande de gordura, a hiperatividade e o déficit de atenção. Então, isso tem muito a ver com conservantes de alimentos e corantes de alimentos. Além disso, manifestações como respostas alérgicas, rinite, urticária, angioedema. Angioedema é quando você tem um edema muito grande na boca, que incha, né? Que é uma característica de risco, inclusive, né? Porque você tem um angioedema, depois você pode ter um edema de glote. Então, alguns corantes artificiais de alimentos têm uma característica mais ativa, principalmente em crianças, com relação à hiperatividade. Quais são as outras doenças que a gente pode ter com relação ao sistema nervoso central? Parkinson, Alzheimer, aumentar a chance de câncer, esclerose múltipla, problema cardiorrespiratório, diabetes e várias doenças autoimunes. Então, o que a gente tem que se preocupar realmente é com a qualidade do produto que a gente está ingerindo, né? Então, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, né? O governo americano, o país, né, os Estados Unidos é um país que visa sempre o lucro, né? Então, o que eles a população está comprando mais orgânico e está buscando mais orgânico. Então, as grandes redes de supermercado, né, estão começando a ter produtos orgânicos produzidos em larga escala para poder atender essa grande demanda. E eu fico pensando, quando é que a gente vai ter uma demanda aumentada sobre os produtos orgânicos? Quando é que a gente vai diminuir a quantidade de agrotóxico? Quando é que a gente vai começar a reciclar o nosso lixo? Eu acho que essa é a principal questão que eu gostaria de deixar para vocês aqui, para vocês começarem a pensar a respeito disso. O que a gente está fazendo, nós, cada um individualmente, para diminuir o risco de contaminação do meio ambiente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. É um assunto extremamente polêmico, né? Mas eu acho que é um assunto muito, muito, muito atual e interessante. Foi um prazer enorme, né, estar com vocês e falar sobre esse assunto. Obrigada.